Nos últimos anos, dedicamos muitos esforços para tentar responder perguntas sobre o universo e os corpos celestes que estão nele. Mas, por vezes, esquecemos de olhar para o nosso próprio planeta. A Terra ainda possui vários mistérios a serem desvendados. Um desses mistérios foi desvendado recentemente. Você já ouviu falar que o nosso planeta pode ter um continente secreto, mas que, ao mesmo tempo, esteve à nossa vista o tempo todo? Eu sou Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo aqui, no canal Fatos Desconhecidos. Você se considera uma pessoa boa em geografia? Independentemente da sua capacidade nessa área de conhecimento, eu te convido a fechar os seus olhos. Agora, imagine o nosso planeta. Lá está aquela esfera azul rodeando o Sol. Grande parte dele é composta por água. Todavia, mais ou menos 30% da superfície do planeta é composta por terra. Ainda de olhos fechados, tente falar o nome de todos os continentes da Terra e vá contando cada um deles com os dedos das mãos. E aí? Quantos continentes você falou? 4, 5, 6 ou 7? O interessante é que se você respondeu qualquer uma delas, você está certo. E logo você vai entender o motivo. E para confundir ainda mais tudo o que sabemos sobre continentes, em 2017 foi revelada a existência de Zelândia. Mas o que seria a Zelândia? Zelândia é simplesmente um novo continente que foi descoberto em nosso planeta. Aliás, a própria palavra descoberta é um tanto estranha para ser usada, já que milhões de pessoas já habitam as terras dessa região há milhares de anos. O nome Zelândia vem de Nova Zelândia. O novo continente abarca praticamente as ilhas do país, que até então se acreditava que ficavam na Oceania, e nações próximas, como a Nova Caledônia, que fica aqui em cima. Ao todo, ele cobre uma área de 4.900.000 quilômetros quadrados, sendo que a maior parte, cerca de 94%, está submersa. Ou seja, é como se o planeta tivesse um continente secreto. Prestem atenção na parte mais clara que tem aqui. A descoberta foi feita por uma equipe da GNS Science. Os cientistas acreditam que entre 30 e 85 milhões de anos atrás, o novo continente se formou, sendo derivado do supercontinente Gondwana. Só para te lembrar, há milhões de anos atrás, o mundo possuía apenas um único continente chamado Pangeia. Este, por sua vez, acabou se separando em dois, Laurásia e Gondwana. Laurásia deu origem ao que chamamos hoje de Europa, Ásia e América do Norte. Já Gondwana foi responsável pela Antártida, América do Sul, África. Uma grande parte do que hoje é a Índia e que se fundiu com a Ásia, a Oceania e agora a Zelândia. O chefe da pesquisa e também geólogo, Nick Montimer, afirma que mesmo este sendo o menor dos continentes já descoberto, ele possui sua importância. Ele chegou a destacar que o fato dessa porção estar em boa parte submersa, mas ao mesmo tempo em um estado não fragmentado, possibilita que estudos sobre como funciona a desintegração da crosta terrestre sejam feitos. Para checar esta descoberta, os cientistas do GNS Science levaram 20 anos. O interessante é que essa pesquisa demorou todo esse tempo para ficar pronta justamente pelo fato de não se ter tecnologias avançadas de satélites
que conseguissem ler de forma detalhada o relevo da Terra, principalmente em áreas submersas. Porém, agora teria ficado claro para os geólogos que participaram da pesquisa que a Zelândia se difere do resto do continente da Oceania. Um outro ponto interessante a esse respeito do novo continente seriam os seus dados. Além da área já mencionada, a sua população seria de um pouco mais de 5 milhões de pessoas, sendo que praticamente toda a população seria pertencente à Nova Zelândia. Somente a Antártida teria uma população menor, justamente pelo fato de ser proibido por leis internacionais que a criação de cidades ou exploração de recursos naturais sejam feitos no continente. O índice de desenvolvimento econômico dos países do continente também seriam altos, novamente com destaque para a Nova Zelândia, um país que, segundo muitas pesquisas, é um dos melhores lugares para se viver no planeta. Se lembra da pergunta que eu te fiz em relação à quantidade de continentes que há no mundo? Essa descoberta passa por um problema muito comum a respeito da classificação dos continentes. Afinal de contas, você já parou para pensar o que realmente define um continente? Por exemplo, a Groenlândia, está aqui, é uma grande porção de terra cercada pelo mar, mas não é considerado um continente, e sim uma ilha. Oficialmente, não há apenas uma única classificação aceita do que pode ser um continente. Cada grupo de cientistas e professores defende um certo tipo de organização para as porções de terra. Alguns se baseiam dentro da topografia e levam em conta as placas tectônicas. Outros costumam utilizar bases históricas, como civilizações e mesmo a semelhança entre culturas, para poder dividir os continentes. Existem aqueles que afirmam que o mundo possui apenas 4 continentes. Eles classificam que a Ásia, Europa e África são apenas uma única extensão de terra. Por isso, teríamos somente esse supercontinente. A América, a Oceania, que por vezes é chamada de Austrália, está aqui, e a Antártida, que por vezes é denominada de Antártica. Há casos em que nem o próprio nome do continente é o mesmo. Outros defendem que a África é um continente separado da Eurásia, junção da Europa com a Ásia. E sendo assim, teríamos 5 grandes porções de terras. Ao mesmo tempo, existem pessoas que separam a Europa da Ásia e não consideram a Antártida como um continente, já que ele não possui países ou pessoas que vivam lá de forma constante. Uma prova disso é a bandeira utilizada nas Olimpíadas. Os famosos anéis olímpicos são 5, representando a América, Ásia, Europa, África e Oceania. Como você pode notar, a Antártida acabou ficando de fora. Aliás, a divisão de continentes no esporte é algo bem diferente do que temos na vida real. Por motivos políticos ou de nível entre as seleções, a FIFA divide o mundo do futebol em 6 grandes confederações. Só que algumas bizarrices, vamos dizer assim, acontecem. Israel atua oficialmente pela UEFA, que é a confederação que representa a Europa. Até pouco tempo atrás, a Austrália jogava competições na Oceania. Porém, hoje em dia, joga pela Ásia. Aqui mesmo, na América do Sul, a geografia tradicional não é muito levada em consideração. Suriname e Guiana não atuam pela CONMEBOL, responsável pelas confederações sul-americanas. Os 2 países fazem parte da CONCACAF, que representa a América do Norte. Por outro lado, a versão chamada por muitos de tradicional, que considera uma base cultural e histórica, aponta para a existência de
6 continentes. No caso, são os mesmos representados na bandeira olímpica, mais a Antártida. Esse tipo de classificação costuma ser utilizada na América Latina e em partes da Europa. Provavelmente, foi esse que você acabou aprendendo na sua escola. Só que atualmente na China e em alguns países falantes da língua inglesa, existem o hábito de se separar a América em duas, o que faz com que passemos a ter 7 continentes. No caso, teríamos América do Sul, América do Norte, Oceania e Antártida. E é aí que fica a pergunta. Seria o continente de Zelândia o 5º, 6º, 7º ou 8º? Ninguém sabe responder. Isso é até algo bastante interessante. Se você for ler essa notícia em alguns sites, irá ver essa diferença. Alguns classificam o continente como o 8º a ser descoberto, outros como o 7º. Os próprios pesquisadores não entraram muito nessa linha de raciocínio. Eles apenas afirmaram que possuem a vontade de que a Zelândia esteja no mapa, seja em qualquer forma de classificação. Se o novo continente estará ou não nos mapas, irá depender do sistema educacional de cada país. Como você notou, oficialmente, não há uma classificação mundialmente aceita a respeito dos continentes. Elas são interpretativas. Inclusive, essa pesquisa, que gastou milhões de dólares e 20 anos para ser feita, pode ser desconsiderada pela classificação que se baseia na cultura e na história. Mas uma coisa é inevitável: os mapas nunca são os mesmos. Vale lembrar que, apesar de parecer ser um local estável, o nosso planeta vive em constante mudança. Os próprios continentes continuam a se mover de forma lenta. Se a humanidade ainda existir daqui a milhões de anos, certamente o mapa-mundi dos nossos descendentes será muito diferente do nosso, com uma configuração que retratará os continentes com formas e em locais que nos causariam estranheza. Alguns cientistas acreditam, inclusive, que em 250 milhões de anos a Terra será novamente um único continente. O nome dele não é muito criativo: Pangeia Próxima. Em alguns lugares, você pode encontrar também como Pangeia Última. O mapa do mundo no futuro será mais ou menos assim. Mas, como eu disse, tudo isso ainda vai demorar milhões de anos. Por enquanto, a novidade fica por conta de Zelândia. Aliás, você já visitou o novo continente? O vídeo de hoje vai chegando ao seu fim. Um abraço e até mais. Tchau.